Então, bora lá. Qualquer coisa vocês falam aí, tá? Hoje, assim, a gente preparou algo mais para tentar, caso alguém tenha alguma dúvida ou não tenha visto o que vem a ser, né, o tema, né, gerador, tipo indústria 4.0, assim, sendo bem sincero, é algo que, assim, todo mundo sabe que existe, mas quando a gente vai pegar, é sempre um pouco acima do que a gente imagina, né? É uma visão assim que eu tenho, sabe? Que a gente escuta falar da indústria 4.0, muito se fala, mas realmente é algo assim, é difícil de se ver em uma disciplina especificamente sobre isso, né? É difícil a gente ver, vamos estudar hoje a indústria 4.0, né? Então não é bem assim. E hoje, né, vocês têm um projeto em cima disso, né? E assim, até é aquela questão que eu trouxe aqui algo mais para ilustrar um pouco bem mais amplo, assim, sabe? E a ideia é a gente tentar não deixar vocês fugir muito, pegar uma ideia muito absurda assim, né? Então, assim, até eu coloquei a parte de temas ali, eu coloquei alguma coisinha que a gente conversou na aula passada, mas hoje, que assim, você já tem os grupos, né? É mais uma conversa assim, já para vocês irem falando de repente, ó, nosso grupo vai fazer isso mais especificamente e tal, para começar, né? Porque para a semana que vem, na outra aula, desculpa, né, até no final de semana que vem, até na próxima sexta, não nessa, na próxima, você já tem que entregar uma atividade, tá? Então ali vocês já vão ver que tem o cronograma das atividades até o final do, do semestre, tá? E as postagens vão ser todas feitas pelo LMS mesmo, tá? Então, da mesma maneira que a gente já tinha trabalhado no projeto integrador 5 e 6, né, mais no 6, na verdade, vai ser agora também, tá? Então, aqui, ó, é realmente assim, é mais uma figura que ilustra um pouco o que é a indústria 4.0, né? A gente está falando aqui, ó, da parte de robótica, né, da automação, simulação, integração de sistemas, internet industrial, segurança cibernética, nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada, big data e análise. Então, vejam que assim, a indústria 4.0, a gente pode dizer que ela é algo tudo, ela é realmente assim uma revolução do que a gente vinha utilizando, né? Então, aqui é mais assim, eu estava pesquisando, eu achei num blog. Então, assim, são algumas. Eu achei bem legal. Ele tem um artigo até, mas eu fui no blog só para contextualizar um pouco mais, sabe? Não é algo. É mais para ilustrar, assim, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, tá? Então, assim, ó, a indústria 4.0 nos mostra que é um grande erro pensar que a tecnologia já evoluiu ao nível máximo da indústria. Isso aqui é algo que, assim, isso é fato, né? Muitos acreditam realmente que, mas não tem mais o que evoluir. A questão não é bem essa. A questão é que, e eu vou mais além, eu acho que sempre vai evoluir. Não vai parar nunca. Tá? Então, ó, o termo é utilizado para caracterizar a utilização do que há de mais moderno para produzir bens de consumo. Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial e muito mais. Aqui surgem novos termos, né? Então, assim, não é que não existia alguma coisa, mas é algo que está evoluindo muito rápido, né? Com o avanço da tecnologia, está evoluindo muito rápido. E assim, entendo que o que é avançado hoje, amanhã pode já não ser, né? E isso é fato, né? Em suma, é a continuação do aperfeiçoamento das máquinas, um processo que começou lá na primeira Revolução Industrial, né? E nunca parou, e não vai parar. Então, o que que acontece? Vocês vão fazer um artigo, tá? Como a gente já falou, e daí cada um vai ter um tema, né? Uma abordagem um pouco diferente. Então, aqui é assim, ó, vocês devem ou podem explorar ao fundo o mundo da indústria 4.0 e seus impactos na vida de todos nós. O avanço tecnológico da tecnologia é inevitável, sim, é fato, né? Eu tenho não sei se todos, né? Porque alguns são mais novos e não repararam, mas não pegaram essa época. Mas assim, a gente viu uma evolução aí, ó, eu e a professora Karen, mais alguns, a evolução simples do computador, né? Celular, o computador, nossa, eu lembro quando, lá em 2000,
Não é muito longe. Nossa, veja de lá para cá o que aconteceu. Celular, então, foi assim, ó, tuf. O celular hoje em dia é um computador, o celular faz miséria. Isso é algo, quando a gente fala aí de 10, 15 anos, é muito rápido. A evolução de uma geração para outra é absurdo, né? E isso vai estar sempre acontecendo. Aí aqui, né, um pouco, o que vem a ser a indústria 4.0? Então, é um conceito que engloba a automação e a tecnologia da informação, além das principais inovações tecnológicas desse campo. Tudo isso é aplicado à manufatura, cara, relacionado a um processo de produção, né? Entendendo o termo como sendo a transformação da matéria-prima em produtos de valor agregado. Mesmo assim, continuamos avançando na automação, que é a capacidade dessas máquinas trabalhar sem nenhum operador humano no controle. Isso aqui, ó, desculpa, essa frase, eu vou até tentar destacar ela aqui. Deixa eu achar uma outra cor aqui, eu acho que isso aqui vai ser boa. Não, não foi legal, vamos com azul. Ó, isso aqui é algo que, assim, o que acontece? Boa parte de vocês que já estão trabalhando na indústria, né, vocês já repararam que a linha de produção, quando se pensa realmente em intensidade de produção, a ideia é tentar automatizar esse processo. E algumas pessoas falam assim, porque vai substituir nós por tudo robô? Todo mundo não. Mas é fato que algumas partes ou alguma linha da produção vai virar com robô. A tendência é que diminua um pouco essa função na indústria, certo? E vocês vão sair na frente nisso. Por quê? Porque vocês estão fazendo um curso de engenharia, certo? E mais especificamente da mecânica. Porque quem tá. Quando a gente pega um robô, ou a gente pode fazer um projeto de um robô, a gente pode entender como que faz ele funcionar, a gente pode alterar alguma coisa, certo? E aí que tá. A ideia é a gente fugir um pouco do serviço assim, um pouco mais complicado, digamos, né, que é algo mais desgastante, que desgasta mais o físico, e partir para um pouco mais para a parte racional, né? E aí que tá, é aquilo que a gente sempre fala, né? Pô, mas a engenharia tem que ser algo muito teórico, e tem que ser. Por quê? A teoria você não aprende em qualquer lugar. A prática, você vai fazendo, você evolui. Mas a teoria não, né? E assim, esse é o medo que a gente tem, né? A gente acaba ficando muito teórico, né? Mas tem que ser. Eu já comentei com vocês em sala várias vezes. É isso. Porque a gente tem que entender como que a gente faz para entrar dentro da indústria 4.0, por exemplo, desse termo aí Então, que já professor, chegou aí. só abrir Pode um falar. parênteses aí no seu comentário. Acho que a galera já sabe a bandeira que eu penso sobre a nossa grade e matriz de ensino aí. Então, mais um argumento que eu uso, a gente já discutiu sobre isso. Você tem que saber muita teoria, muita teoria. E a gente em aula mesmo, na sala 47, perguntei lá para o Ivo lá, por que motivo alterou tanto a grade e alguns dias a gente fica sem aula. Isso antes de pandemia, nem pensava em pandemia. Ele veio e falou que disse que o conteúdo era. Espera aí, tô cozinhando, só vou tirar a panela do fogo. Ok. Ele me disse que o conteúdo era muito repetitivo, matérias repetitivas. Agora, tipo, olha essa semana que a gente tem. Digamos assim, a gente tem um projeto integrador aqui a cada 15 dias, mas tem aula só 3 dias da semana. Eu acho que excluiu muita coisa, excluiu muita coisa. E partindo para o ponto do 4.0, assim, vai ser tudo automatizado, eu creio nisso, eu tenho certeza. Mas eu acho que o operador ali, a operação, ele tem que ter uma noção, pelo menos, de programação, saber o que aconteceu, se deu falha lá no sistema, ele tem que ter uma leitura, saber fazer leitura. E isso é muito importante, entendeu? Este ramo é o que vai tomar conta. Mas para você saber sobre isso, tem que saber a física das coisas. A física é essencial. Isso é essencial, a teoria.
E na minha opinião, quanto mais você repete, repetição, repetição, a gente está vendo matérias agora, tanto de eletricidade quanto de vibrações, é coisa que a gente viu em física básica com o professor, não lembro, não, Luiz Carlos, se eu não me engano. Tipo, ele tá repetindo agora. Olha, se a gente tivesse visto, não teria um norte agora. Só para concluir, eu acho que é importante mesmo, muita teoria é importante você saber para poder evoluir. E vai nesse caso, né? Você Sim, dá a operação lá de uma indústria toda robotizada, deu problema. Às vezes é coisa simples, se você souber como funciona a programação ali, é algo que você já consegue já desvendar o problema. Esse é só um parênteses que eu queria abrir minha opinião só. viu? E assim, Antônio, cara, eu concordo com você, sabe? Mas assim, é algo que a educação, cara, tá mudando. É de uma maneira geral, né? Eu já até comentei com você, em todos os lugares tá tendo uma reformulação, certo? Só que assim, ó, isso é uma opinião minha, e eu acredito que a da carne deve ser muito parecido. Nós que fizemos uma engenharia tradicional, digamos assim, do sistema antigo, não sei se a gente pode falar antigo, que ainda existe bastante assim. Para a gente, é um pouco mais complexo a gente entender isso, né? É aquilo que eu falei. Eu acredito que vamos lá, a gente tem que pensar nas crianças, né? As crianças de hoje, que já estão vivendo, né? Vejam, elas vão ficar praticamente 2 anos aí num sistema remoto. Para eles, vai ser muito mais natural essa mudança. Que fala-se, né, que fora do Brasil isso ocorre há muito tempo. Mas para a gente que vem de uma educação tradicional, né? Todos aqui com certeza passamos por isso. Então, é um pouco mais complicado para a gente aceitar. A verdade é essa, né? Eu acho que é um pouco mais complicado para a gente aceitar, mas é algo que veio, sabe? Tipo, não tem o que fazer. É assim, não pense que nós, professores, vocês sabem disso, cara. A gente tentou, não, mas veja bem, cara. Viu? Mas não dá para ser assim. A gente viu, e outra, a gente aprendeu, nós tivemos muita. A base é tudo na vida nossa. Isso é algo que, assim como você falou, se vocês não tivessem vindo muita coisa que tem em física, vocês não chegariam nesse ponto e entender alguns conceitos. Só que, eu Professor, vou falar para vou você dar que, só um exemplo, assim. Por exemplo, qualquer mecânico, mecânico um, qualquer mecânico, seja de loja de motos ou de carro, qualquer mecânico, ele sabe muito mais do que a gente já estudou, né? Ele está indo para o quarto ano de estudo. Ele sabe muito mais do que a gente. Ele sabe chave, montar, desmontar. Ele sabe operar. O que, na minha opinião, que está arrumando esse ensino, vai criar operadores. A gente vai ser operador de tecnologia, mas não vai entender. Pela minha opinião, é isso. O meu argumento é isso. Você vai ser operador de tecnologia. Não vai entender os conceitos, porque enxuga muita coisa, que é a base, é o essencial, enxuga muita coisa. E repito isso. Qualquer mecânico, mecânico novo que entra lá e trabalha um pouco, tem experiência, nem curso não precisa ter, tem experiência, só experiência de mercado. Qualquer mecânico que você vai na oficina, ele sabe muito mais do que a gente. Mas só que ele não sabe como funciona a combustão interna do motor. Ele não sabe como que faz para transformar a energia térmica em energia mecânica. Isso ele não sabe. Mas ele sabe muita coisa, ele sabe ser um operador. E na minha opinião, para isso que está arrumando essa grade de ensino, cada ano enxuga mais, enxuga mais, enxuga mais, estuda menos, a gente vai ser operador de tecnologia. É só a minha opinião, assim. Desculpa, professor, interromper, pode concluir. não, é o que eu falei, eu realmente entendo, Ente- sabe? Mas eu acho assim, cara, a gente tem que ser muito crítico, sabe? É não se acomodar e ir atrás. Porque é aquilo, né? A gente só evolui, cara, quando o bicho pega, né? Pô, você vai atrás, você começa a estudar para entender. Só que a questão é o seguinte, eu vejo, tá, sendo bem sincero, que daqui a um tempo, se você não tiver uma graduação, não tiver pós-graduação, porque hoje em dia, né, só a graduação, infelizmente, já é pouco, né? Você vai ficar parado no tempo, cara. Não tipo você, Antônio, eu digo todos nós, sabe? E é algo que veio. E assim, para você melhorar na sua vida, para você subir de cargo, para você ter mais chances, é o caminho, sabe? Agora, assim, se não tá da maneira que a gente concorda, que a gente acha melhor, é uma crítica nossa, assim, concordo com você, tá? Eu sou bem sincero, eu também acho isso. Mas é uma coisa que não depende da gente, tá? Tipo, isso assim, não é o professor Ivo, não é a FATEB, isso é algo que veio, cara.
Nós vamos ver daqui uns 10, 15 anos se isso foi bom ou não. Pode ser que daqui a um tempo a gente vê, nossa, olha, cara, vocês vão, pô, a maneira que a gente viu, pô, deu uma aplicação legal, porque a própria disciplina, né, essa nossa disciplina que é o projeto integrador, isso aí não tinha em nenhuma graduação, né? Aí não vai muito tempo. Só que agora tem. E assim, cara, em vários lugares tem o tal do projeto integrador. Aí que tá. Essa é uma disciplina que ela vai tentar nos trazer a maneira para trabalhar no dia a dia. E eu entendo que a maioria de vocês que está na indústria, pode ser que alguma coisa fale, mas eu trabalho em equipe, eu não sei o quê, eu já estou acostumado, eu sou, sei lá, eu sou gestor, mas a ideia dessa disciplina é trazer evolução para vocês, tá? Essa é uma maneira, assim, meio geral. A senhora quer falar alguma coisa? Não? Enfim, Antônio, Me representou bem. é Estamos algo no que, mesmo barco. é algo que veio para ficar, sabe? Então, vamos lá. Então, aqui eu vejo que isso aqui, ó, principalmente esse que eu grifei aqui, mais ou menos, né, que não deu muito certo a minha, a ideia ali, é automação, né? A robótica, com os sistemas previamente programados para que os equipamentos desempenhem determinadas funções sozinhas, também não é muito recente. Sim, só que é algo que está se intensificando cada vez mais, tá? O que a indústria 4.0 traz é o salto tecnológico de levar essa automação à máxima potência. Eu diria que a máxima produção, digamos, né? Permitindo aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas. Só que a questão é o seguinte: um robô nunca vai fazer nada sozinho. Ele depende de alguém para produzir, para programar. E aí eu concordo exatamente com o que você falou, Antônio. A chave, eu vejo, daqui para frente é programação. É fato. Isso é algo que, assim, a área que mais cresce hoje em dia, disparado, é a TI. E vai ser por muito tempo. Então, assim, aí é uma coisa que, assim, não é uma crítica à graduação em engenharia como um todo. A parte de programação, para nós, é muito pequena que a gente vê. Ou para não dizer nada, certo? Para você aprender a programar hoje em dia, você tem que ir atrás disso sozinho. Para você aprender a mexer no software, você tem que ir atrás sozinho, certo? Isso eu concordo totalmente. Eu já acho que dar uma aula de programação violenta aí, uns 2 anos de programação, aí sim. Mas isso não é da nossa engenharia. Não é. Eu acredito que a única engenharia que faz isso é só a engenharia de computação, ou ciência da computação, ou análise de sistemas de computação, sei lá. Só. O resto, o que a pessoa sabe na parte de programar, de software, é sozinho, cara. Ou você vai pagar uma fortuna para você aprender essa programação. Tá? Aí sim, aí eu concordo, cara. Isso é uma coisa que tinha que mudar em todo Então, lugar. professor, e é nesse ponto que eu me refiro para encher as lacunas, os dias sem aulas. Desde o ano passado, na verdade, desde o terceiro ano a gente já vem já com dias sem aulas. Dias sem aulas, pô, na minha opinião, isso aí é uma brecha para ser preenchido com a grade, já que o conteúdo é muito repetitivo, eles resolveram excluir e não colocaram nada no lugar, na matriz aí da E, grade. Preenche com programação, que a gente sempre pediu isso daí, que é o essencial, software. Né? concordo. Senhor, Mas, posso fazer um comentário também? fala aí, Xará. Nossa, o Antônio falou, mencionando essas questões da automatização, né? A gente vê muito isso lá na Klabin e tudo mais, contanto que a embaladeira 3 da Klabin é totalmente automatizada. O que antigamente 3 pessoas faziam, hoje os robôs fazem sozinho e uma pessoa faz para atender. Ele mencionou essa parte de você entender o equipamento. Acho que essa parte de você entender o equipamento não tem tanto segredo. Ele mencionou a parte de você, da automação, né? De você mexer. Só que eu creio que agora a nossa engenharia mecânica, ela já não é muito focada nessa parte. Você fazer uma parte de programação.
Acho que se você quer mexer com uma parte de programação, você vai fazer algo focado nisso. Porque eu vou dar um exemplo lá na Clabin. A gente tá mexendo com o equipamento falha. Você vai olhar lá o sistema, lá ele te diz o que ele tá falhando. Como se diz? Você, operador, não vai lá mexer na programação. Porque já existem os mantentores de automação dentro da fábrica para fazer esse serviço. No caso, o que ele quis dizer é que a gente tem que entender o sistema. Claro, a gente deve entender o sistema e tudo mais. Faz falta um pouco dessa programação pra gente, porque a questão da programação é algo bem intenso, igual você falou. Para você aprender, você tem que praticar, e não tem. Eu já cheguei a ver alguma coisa sobre isso, mas para você aprender a programar, você tem que sentar e ficar fazendo, entender código, o que, que você vai mandar o equipamento fazer e tudo mais. Então, é, querendo ou não, daqui 10, 20 anos, a maioria das coisas que três, quatro pessoas vai fazer, uma máquina vai fazer. É o que já acontece muito hoje em dia. Por exemplo, lá numa linha de montagem de carro. A maior parte de questão de solda e tudo mais é robotizado hoje em dia. Antigamente era tudo algo manual. Eu sei que acho que começou sobre a solda laser. Eu lembro de ter visto isso aqui no Brasil. Eu lembro que começou a vir nos Polo da Volkswagen, em 2004. Era uma tecnologia muito recente. E o que acontecia? Como para você produzir um carro com essa tecnologia, você vai ter que cobrar por essa tecnologia. E na época, o carro era tipo muito caro comparado com os concorrentes. Por quê? Porque ele já tinha uma tecnologia embarcada e faz a montadora quer cobrar por essa tecnologia. Você não vai sair dando de graça. E então, essa questão é realmente algo que vai acontecer e não tem como correr, né? É igual ele falou, a gente vai ter que aprender a entender o equipamento para você, caso ocorra algum problema, você saber dar um diagnóstico preciso e passar o problema para outro, porque talvez, quem sabe, no futuro, eles cabem, tipo, igual ele falou, vai que lá para frente você tem que fazer o reparo dessa questão daí. E daí, como é que vai ficar? Aí você já não tem o conhecimento, já não tem a experiência para resolver esse problema. Então, é igual você falou, essa questão do ensino nosso, ele está passando por uma mudança constante. E, querendo ou não, as coisas não vão se alinhar da noite para o dia. Infelizmente, não vai se alinhar. E não vai ter tudo aquilo que é necessário. Como você falou, está mudando. Então, com o tempo, como eles começarem a pensar, ver a falta, a necessidade do que eles vão implementar. Mas aqui, como que fala, a nossa turma já é uma turma de, como se diz? Experimento, né? Nós estamos aí de cobaia da FATEB nesse novo sistema. Então, não é possível que daqui 2, 3 anos ele já não preencha essas lacunas de aula vaga que a gente tem. Olha, não sei, cara. Viu? Sendo bem Professor, sincero, cara. Não, eu concordo com você, cara. Viu? Eu concordo, mas eu não sei. É aí que tá. É a questão, a educação tá indo para essa forma, para essa maneira. Tipo assim, ó, a ideia nossa, né? Vocês já repararam, a gente sempre tenta criar algo muito crítico em cada um de vocês, sabe? Ó, a ideia é assim, você vai ter uma noção geral do que é engenharia mecânica, tá? É claro que para cada segmento que você está trabalhando, você vai aprofundando mais e assim como o Antônio falou, você começa a trabalhar ali, você entende como que funciona. Tá. Você vai lá, eles mexem. Realmente, cara, um técnico, um tecnólogo, faz miséria perto de nós. A questão é a teoria. Tudo bem, nós não estamos vendo toda a teoria, mas vocês vão saber ir atrás e como atuar nisso, sabe? Isso é algo que vai acontecer, sabe? É sério. Vocês vão ver que enquanto você não está formado, é uma coisa. Tá, vamos lá. Gabriel, ó, você se formou, né? Me formei. Então vem aqui, ó. Você é engenheiro mecânico? Sou. Então tá, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Na hora, assim, pode ser que dê um branco, um desespero, mas com calma, você vai começar a ver, peraí, tá, isso aqui está relacionado a tal coisa. Tá, vou lá, pego o livro e vai ler. Muitas pessoas, é só ler o livro, mas não é só ler o livro. A pessoa não entende. Viu? Quantas vezes eu li livro da nossa área que eu não consegui entender nada? Eu tive que ler várias vezes, assim, uma vez, às vezes é uma, duas, três, quatro, cinco vezes da minha linha de pesquisa.
Quantas vezes que eu de ver exercícios da área térmica, várias vezes para eu conseguir entender. E às vezes eu acho que eu não entendi nada. Sabe, quando eu começo a dar aula, às vezes surge alguma dúvida em conversa, pô, peraí, cara, não pensei desse jeito. E aí vai. Só que a gente dá um jeito, cara. E é bem isso, ó. Tem engenheiro mecânico em todas as grandes indústrias do mundo. Tem. E sempre vai ter, cara. Porque, assim, para construir qualquer coisa, para produzir, tá, pode produzir, beleza, mas quem vai fazer o projeto? Quem vai construir? Somos nós. Eles podem rir, chorar, desperdiçar. Eles não vivem sem nós. Então, assim, é uma briga que, assim, se tiver que quebrar pau com outro curso aí, tamo aí, cara. Mecânica é melhor e não tô nem aí pro resto. Claro, na indústria, ninguém faz nada sozinho, cara. Não é porque a gente, não temos que se achar, cara, é humildade. Mas é fato. É assim como todo mundo precisa do engenheiro civil, porque ninguém levanta nada, não constrói uma estrutura física sem eles. A parte elétrica também não. E aí que tá. Nós, hoje em dia, eu acho que eu vejo assim, a engenharia em si, ela não está ficando cada vez mais, por causa dessa automação, dessa evolução, não tem como a gente trabalhar mais sozinho, cara. Então, vai chegar um ponto que é aquele termo clássico, que é a tal da engenharia simultânea. É como se a gente tivesse que, para fazer qualquer coisa, reunir em uma sala, N engenheiros de cada segmento, e cada um tem a sua equipe. Ó, nós vamos fazer um projeto X. Beleza. Como nós vamos fazer? E aí, ocorrer essa conversa, entender, não, vamos fazer assim, não, desse jeito não dá para fazer porque não dá para produzir dessa maneira. Entendeu? Então, é aí que entra o que está acontecendo. Né? Eu vejo que ninguém faz mais nada sozinho, cara. Só que eles vão depender de nós sempre. Isso é fato. Assim como nós vamos depender deles sempre. Assim como nesse momento que nós estamos vivendo, nós dependemos exclusivamente de hospital, de oxigênio. Veja, nós estamos ficando sem oxigênio, cara. Vê se isso pode, cara. Tudo é uma cadeia, cara. Certo? Então eu vejo que essa tendência que está vindo é para tentar englobar o maior número de coisas possível, né? E assim, a gente acaba falando muito em aulas, coisas que nem tem muito a ver com a disciplina em si, porque é difícil de você utilizar algo só, que nem a matéria. Você não vai ver nada aqui sozinho na prática. Na faculdade, sim, teoria e tal, mas depois é tudo aplicado, né? E uma coisa que vocês vão ver é o seguinte, vocês vão olhar para um problema, identificar qual área que está ali, qual conceito, qual equações para aplicar naquela situação. E isso é uma coisa que, assim, eu com toda sinceridade, eu acredito que todo mundo vai conseguir. Pô, você vai olhar lá, isso aqui é um problema que está relacionado com tal área. Beleza. É a minha área que eu manjo mais, que eu conheço mais? Não, não é, mas peraí. Vamos lá. Pega o livro, dá uma olhada. Não tem, gente, livro é o que há, sabe? É algo que, assim, você descobre um mundo atrás daquilo ali, né? E eu espero que isso aconteça com vocês, que vocês vão fazer, com certeza, cara. Eu tenho certeza que nenhum professor fala ao contrário disso. Nós não vamos conseguir descobrir nada, tipo, ter tudo na cabeça. Não tem. Tá? Aqui, ó, um termo, né, o tal do IoT, né, está dentro da indústria 4.0, né, e aqui eu trouxe bem simples, assim, a ideia minha é a seguinte, caso alguém ainda não tenha muito o que trabalhar, esteja com dúvida em algum ponto ou outro, pô, de repente dá para vocês focar em uma dessas partes aqui. Então, ó, o que é o IoT, na Internet das Coisas? É um conceito que trata de conexão de aparelhos físicos à rede. Não se trata de ter mais dispositivos para acessar a internet, mas sim a hiperconectividade ajudando a melhorar o uso dos objetos. Isso acontece dentro da residência. Televisão, ar-condicionado, geladeira, conectados, enfim. Mas também nas indústrias, como máquinas gerando relatórios instantâneos de produção para o software de gestão da nuvem. Aqui está um termo, né, tal da nuvem. Não se escutava falar isso há um tempo atrás, né? Ou seja, a evolução está tão grande que os próprios computadores, tanta informação, nem ele está conseguindo carregar nele. Então, tem a nuvem, que é algo que, assim, você não vê, você nunca vai ver,
mas você sabe que existe, né? Então, hoje em dia é uma maneira, você armazena tudo lá, porque não tem espaço físico, digamos assim, né, para armazenar aquilo. Então, essa possibilidade é uma das bases da indústria 4.0, né? Temos também o tal do termo, né, Big Data, você já deve ter ouvido falar. Né? O Big Data é um termo utilizado para se referir à nossa realidade tecnológica atual, em que uma quantidade imensa de dados é coletada e armazenada diariamente na rede. Sim, então, o simples fato de você armazenar tudo, você tem que jogar isso em um lugar para ter aquilo ali. Né? E outro, um detalhe é esse, né? Você pode estar trabalhando que nem agora no sistema remoto. Isso é algo que veio para ficar, cara. Muitos segmentos vão estar trabalhando vão estar ampliando o trabalho remoto, porque aonde você está é tudo em tempo real, é tudo ao mesmo tempo agora, é, é tipo assim, aconteceu, beleza, já está sabendo. Né? Então você tem o controle. Também, né, o Big Data é um conceito-chave para a quarta revolução industrial, porque são esses dados que permitem às máquinas trabalharem com maior eficiência. Aí que tá. Aonde que nós entramos também, se a gente for pensar aqui? Como que a gente pode atuar nesse sistema para melhorar a eficiência? Isso é uma coisa que, assim, a máquina, ela faz aquilo da melhor maneira possível, mas ela não melhora um processo, né? Então, cabe a nós atuarmos nisso, né? Então, eis que uma questão que um filósofo julgaria um paradoxo, né? São desenvolvidos algoritmos que permitem aos robôs tratarem e aproveitarem grande parte desses dados. Afinal, os humanos não têm a capacidade de fazer isso por conta própria. Veja, isso aqui é irônico, né? Claro que tem, mas veja que essa é algo que veio, né? Tá aí. A ironia é que esses algoritmos são criados por cientistas da computação que são seres humanos. E assim, eu não diria que é só aqui coloca como cientista da computação. Todos nós podemos, devemos e um ponto ou outro vamos acabar fazendo isso, né? Inteligência artificial. Como o Big Data coleta, armazena e trata os dados. E na internet das coisas, conexão entre máquina e sistema. Uma fábrica tem as ferramentas básicas para entrar na quarta revolução industrial. Para uma atuação realmente inovadora, no entanto, falta a inteligência artificial, que é o que permite a tomada de decisão da máquina sem a interferência humana. Essa é uma questão bastante polêmica e temida por muitos que tentam enxergar o futuro da inteligência artificial a longo prazo. Temas que abordaremos mais adiante. Tá. Aqui, ó, isso é algo que assim, por que eu coloquei mais adiante aqui? Eu vejo que isso é muito polêmico, certo? Não sei se eu estou exagerando, tá? Você já pararam para pensar que isso a gente vê às vezes em filme? Meu, se você faz um programa para um robô começar a reconhecer o que é certo, o que é errado, vocês não temem uma revolução dos computadores? Ou eles criarem um super programa? Vocês acham que isso é tão exagerado, cara, que às vezes acontece em filme aí? Eu, sinceramente, não acho. Porque eu acho assim, se o ser humano é capaz de criar um programa, fazer uma programação, para o próprio sistema reconhecer se algo está certo ou está errado, se ele falar que não, nós estamos tudo errado aí, a revolução das máquinas vão vir aí, quem diria, sei lá, isso é a sexta revolução industrial for a era das máquinas. E aí, o que vocês acham? Você acha que eu sou muito exagerado, que eu assisto muito filme, série disso, ou é algo que pode acontecer? O que vocês acham? É fogo no parquinho, né, digamos aí. Isso daí eu também acho, professor, é uma possibilidade. Desde o filme lá do Schwarzenegger lá, que tem uns androides que ele volta no tempo lá. É uma possibilidade sim, pois. Não é algo muito longe. Veja nossos celulares mesmo, nossos programas. Eles fazem a atualização sozinhos. Às vezes você precisa de dar um start ali, mas às vezes nem precisa disso. Às vezes atualiza ali automático. A própria máquina se atualiza. Possivelmente, se houver uma inteligência artificial dessa forma, ela vai
pega um rumo, um norte, um sentido e vai se atualizando naquilo ali. E você sabe assim, Antônio, eu acho, cara, sendo bem sincero, cara, não estou exagerando, não. Eu acho que isso não evoluiu mais ainda, porque muitos devem ter um pé atrás quanto a isso, sabe? Porque, cara, veja assim, sei, eu sei que isso pode ser um pouco viajado, assim, mas é uma questão, assim, que eu falei ali para nós pensar mesmo, sabe? Esse artigo que eu achei lá, ele critica muito, ele vai na veia mesmo, sabe? Para a gente começar a refletir sobre isso. É fato, isso está acontecendo, beleza, né? A gente, claro, pensa em produção, em melhorar o processo, cara, mas sei, cara. Eu tava conversando com a minha irmã sobre isso hoje também, eu falei, eu tenho meio que... Ela, sério? Eu falei, sério, cara? Sim, porque é o que o Antônio falou, cara. O celular foi miséria. Professor, é igual o exemplo mesmo, mais claro, né? Chegou o protótipo agora em Marte, da NASA. Esse protótipo, na minha opinião, ele é autossustentável. Assim, tá certo que recebe os comandos daqui, mas ele mesmo recebe a energia de lá, a energia solar. Se ele precisar de alguma coisa, ele mesmo faz o reparo. Já tem uma programação para isso, entendeu? Nada impede Sim, que se atualizando dessa forma mesmo, pois a distância é muito longa. Vai um dia perde o sinal, a coisa. Deve ter alguma lógica para isso também, entendeu? Sem contar que a NASA também, né? É o sistema mais evoluído da Terra aqui em tecnologia. Não duvido que tenha essa capacidade. sim. Alguém discorda de nós aí? Professor, boa noite a todos aí. Boa noite, Juliano. Aproveitando que o Antônio está falando, acho que a gente já vive esse ambiente, às vezes, de uma maneira um pouco discreta, né? Claro que tudo, hoje em dia, está envolvido aí com relação à otimização de ganhos financeiros. Acho que essa é a grande motivação para a gente ter toda essa, vamos dizer, essa revolução, né? E quanto mais essa revolução mostrar que a gente consegue ganhos financeiros, assim, estratosféricos, mais investimento vai ter, né? Um exemplo que a gente vê é a questão, assim, de realmente de celulares, por causa de demanda, né? Mas por que que ainda não inventaram, de repente, assim, vamos dizer assim, uma roupa assim que não precise gastar produtos químicos para você lavar, né? Ou então uma roupa que já não amasse, ou então assim um veículo que seja muito, muito, muito econômico, não poluente, né? Porque a gente sabe que tem muitos interesses por trás disso. Mas um exemplo aí a gente vê, por exemplo, quando a gente vai, isso eu já ouvi relatos de muitas pessoas quando vão pesquisar um pacote de viagem, de repente vão começar a sondar, né, na internet vamos dizer assim, as ofertas, né? Se você ficar pesquisando demais, existe um robozinho ali que ele pega o IP do teu computador e quando você for pesquisar de novo, ele vai ocultar as ofertas e só vai mostrar os pacotes, vamos dizer assim, que eles conseguem tirar uma certa vantagem financeira. Então, por isso que isso eu já vi relatos de vários atletas, né, que precisam de viagem, então precisam otimizar os seus recursos, que às vezes o patrocínio é baixo, vamos dizer assim, um trabalho paralelo ao atleta, principalmente a nível do Brasil, que os recursos, os investimentos são escassos, eles têm que ficar gastando madrugadas atrás de uma oferta. Às vezes tem que trocar de computador, porque daí o computador, vamos dizer assim, já ficou viciado, né? As sites de pesquisa já identificaram que você está procurando destino para tal lugar. E isso, vamos dizer assim, ele já é tendencioso a ocultar as ofertas e mostrar para você, vamos dizer assim, os pacotes padrões. Isso é um exemplo, né, que a gente vê, que eu vejo que a inteligência artificial, infelizmente, ela não está sendo usada beneficamente, né? Ela está sendo usada para segundas por interesses aí, vamos dizer assim, de outras empresas, grandes corporações para otimizar lucro, né? Isso é uma parte um pouco triste que eu vejo dessa inovação. E assim, nesse mesmo segmento, né, Juliana, eu já vi, não sei se vocês já aconteceu com vocês, um exemplo, você vai comprar alguma coisa, né, que nem ele falou de diário, mas, um exemplo, eu estou procurando uma televisão, tá? Aí você está um dia lá em casa, você vai pesquisar.
começa a olhar em N sites. Cara, beleza. Você está procurando pelo celular. Aí você parou com isso, daí no outro dia, vamos supor, você estava mexendo antes de dormir. Você acordou, você entra no Facebook, o que aparece do lado? Televisão. Promoções. Tá. Aí se desliga, você vai fazer outra coisa, promoções. Aí do nada, já aconteceu comigo, cara, começa a ligar. Meu, eu não sei como, sei lá, cara, essas gigantes aí, Casa Bahia, Magazine Violenta aí, meu, do nada, olha aqui, a gente tá ligando, você tá querendo comprar alguma coisa? Eu falei, cara, como assim, velho? Como vocês sabem que eu tô querendo comprar alguma coisa? Isso aí, cara, é verdade, cara. Só que também tem um lado, né, que você começa a entrar, e aí, do nada, desconto de 10% para você comprar aquela televisão. Nossa, 10%. Aí você vai lá para ver quem que tem condição de comprar à vista, né? Muito difícil. Ah, não, para parcelar não tem. Né? E para parcelar, você tem que pagar no boleto e tal. Então, assim, é uma coisa que eles usam para atrair a gente, né? E muitos caem, né? Assim, chega uma hora, cara, que você começa a estressar, cara. Fica pesquisando. Ah, você já deve ter feito isso também, né? Fica pesquisando aí umas 2 semanas sobre algo específico. Produto, por exemplo. Cara, se você não mudar o foco, você vai ficar recebendo mensagem, e-mail. Chega uma hora que fala assim, meu Deus, cara, não quero mais saber de comprar nada. E eles ganham na gente nesse ponto. Eles ganham na canseira. Né? Agora, veja, nesse caso que você falou, cara, isso aí é totalmente prejudicial para todos, né? É algo que a gente tem que filtrar, né? E aí que tá, né? Quem que faz isso aí? É um programa, né? É uma pessoa ali daquela empresa que é para isso. E outra, as empresas hoje em dia têm um esquema que ela paga para ela começar a aparecer isso. Então, com certeza, essas grandes indústrias aí que fazem isso, meu, eles pagam alguma coisa para alguém para fazer um programa para isso. Que eu não tenho, né? É uma programaçãozinha ali, por exemplo, você está abrindo uma indústria agora, está começando a fazer projeto e tal, tem um esquema, cara, que você paga pro seu, digamos assim, o seu logo ficar aparecendo ali. Cara, e começa a aparecer, umas vezes você não faz nada, na outra você não faz nada, na outra não faz nada, e a pessoa, não, mas o que é isso aqui que está aparecendo há uma semana? Que a pessoa vai lá e clica. A pessoa vai lá e conhece a indústria. Então, esse é um caminho, é um lado muito forte, né? Esse sistema de reconhecer, né? Quando surgiu, né? Você já deve ter falado, vamos lá, Netflix. Você começa lá a usar o Netflix e tal, aí você assistiu um filme lá, X. Terminou, aí vai lá. Nossa, quando surgiu isso aí, eu fiquei abismado, né? Falei, cara, esse Netflix conhece eu, cara. Sabe dos meus gostos. Como assim, cara? Tá aí. Você é iludido, né, por um momento. Mas é algo que tem os dois pontos, né? Que é o lado muito bom e tem o lado também que é o que nós estamos debatendo, né? Por isso que eu coloquei aqui para a gente. Isso aqui é algo que, assim, é crítico. A gente tem que ser sempre, tá? Tá. Vamos mais um pouco. Aqui é o ponto, né? Eu vejo assim, com essa evolução tudo e a questão da segurança. Isso é um detalhe extremamente complexo, né? Então, ó, a segurança do trabalho está longe de ser uma questão nova. Sempre, né? Até tem na televisão aquela propagandinha que fala, você é o cara famoso, que uma fala todos os dados da conta dele, chave de segurança, né? Que lá que fuge, mas é algo que. E outra, propagandas também de bancos. Ah, não, porque com nós você está seguro. Isso aqui é algo que é importante, né? Então, ó, está entre as maiores preocupações das grandes empresas, que dedicam diretorias inteiras para cuidar dessa área. Sim. O problema é que quase todo o conhecimento acumulado ao longo de décadas sobre o assunto foca no comportamento humano. Com fábricas cada vez mais automatizadas e máquinas inteligentes, o viés da segurança do trabalho muda um pouco. A preocupação passa a ser menos manual, menos manuais de conduta e mais robustez no sistema de informação
e prevenção de sistemas na comunicação entre máquinas. Exatamente, esse aí é um detalhe, né? Na verdade, aqui, assim, é só trouxe tópico, mas a gente poderia ficar, eu diria, meses aí falando só sobre um assunto, né? Isso aqui uma figurinha que eu achei legal, né? Da indústria 4.0 aí. Essa também, veja, é tudo o que está acontecendo está na sua mão, né? É claro que nas indústrias, às vezes a gente não tem acesso, mas vários gestores, né? Você está sabendo o que está acontecendo real naquele momento e às vezes até você fazer alguma coisa ali, mexeu no programa ali, tuf, já vai lá e altera automaticamente na linha, né? Você consegue dar um comando para o robô da onde você estiver, né? Essa aqui também, que realmente está tudo ligado, né? Aí aqui, ó, um pouco, né, mais pro... Vamos parar de... Sei que eu viajei um pouco aí, né, mas acho que isso faz parte, né? Senão não tem graça. Engenharia sem viajar não tem graça, né? Aqui, ó, é alguns temas, né, até que a gente comentou aquele dia, né? Por isso que eu trouxe aqui rastreamento, né, que foi o Antônio que tinha comentado, né, monitoramento em tempo real. Aí o Gabriel falou, né, da aplicação da máquina 7, se eu não me engano, isso, que era um corte manual e o ajuste das facas, né, que tem. Então, vocês têm mais alguma coisa que acham legal aí ou o nosso grupo já está focado, nós vamos trabalhar sobre isso. Até por isso que eu coloquei aqui esses 3 pontinhos, tá? Por quê? Esse próximo slide é um cronograma que a gente vai estar avaliando vocês, digamos, dessa maneira também, e de uma outra que a professora Karen vai estar falando daqui a pouco. Então, assim, ó, para cada semana tem uma atividade, né? Isso aqui é igual a gente trabalhou exatamente como a gente trabalhou lá no Projeto Integrador 6. Só que agora, os prazos de entrega, vocês vão ver que não são no dia da nossa aula. Então, vocês vão entregar sempre na sexta-feira anterior à aula. Então, se você tivesse que entregar algo para hoje, vocês teriam entregue na sexta, a gente teria corrigido para dar um feedback para vocês. Então, assim, aqui eu coloquei, né, pesquisas de 10 artigos. Ô, professor, 10 artigos? Eu vou dizer que 10 artigos é pouco. Mas é algo que, assim, para começar a restringir bem especificamente como focar a pesquisa, né? Eu ia falar daquela parte dos softwares, utilizar, mas eu já passei para vocês, né? Não sei se vocês lembram do semestre passado. Caso vocês não tenham, eu posso mandar aqui, mas é o que usar, né? Então, o Google Acadêmico, o Cielo, de repente o Science Direct, né? Mas, porém, é em inglês, mas também é algo que tem ali. Ah, professor, eu posso olhar que, assim, essa parte de indústria 4.0 tem muito trabalho, bastante, na verdade, mas às vezes não é muito foco nosso. A engenharia de produção e administração está muito forte nisso, né? Eles fazem mais coisas sobre isso, mas também tem, mais recente, da engenharia mecânica. Então, de repente, vocês quiserem entrar em um repositório de alguma faculdade para baixar esses trabalhos, né? Seja TCC, dissertação, tese, sobre isso também é algo legal. Tá? A gente fala muito de artigo, mas também pode ser livros, também já está surgindo livros, né, nesse segmento, nesse sentido, porque fontes confiáveis. Tá? Então, aí aqui, ó, nessa primeira vez, né, como que vai ser essa atividade? Então, assim, ó, pesquisa de 10 artigos. Aí vocês vão chegar assim, eu pesquisei sobre 10 artigos. Ah, legal. O que vocês vão fazer? Falar só não adianta. Mas vocês vão escrever no documento, ó, título, autores, e vocês vão fazer alguns comentários sobre aquele tema, sobre aquele artigo, tá? Ou então, veja assim, vocês aí, ó, estão em, acho que é 4, né? 4 ou 5 em cada grupo. Então, viu? Cada um faz 2, depois, lembra que aquilo que nós falamos. Nós vamos estar perguntando. Então, eu fiz 2 artigos, estou sossegado. Pode vir, daí chega na outra aula, vai que o Gabriel também empenhado, falou assim, viu, Antônio, a sua equipe pesquisou sobre esses artigos aqui, viu, e esse daqui, o que o artigo fala? Aí você fala assim, professor, eu não sei, eu não fiz esse.
Ah, mas é em grupo. Então, assim, o que vocês fazem? Podem, claro, viu? Não vai cada um fazer um para ter 50 artigos, mas pesquisem, deem uma filtrada, fala assim, ó, nós vamos falar sobre esse. Divide e depois dá uma olhada nos artigos, né? Você não vai precisar escrever sobre todos aqueles, mas você escreveu sobre dois, mas dá uma olhada no que fala os artigos. Que é isso aí, ó. Aqui que começa uma boa pesquisa. Um bom artigo sai daqui. Por quê? Você começa a ver lacunas em outros trabalhos, ou então, cara, eu achei espetacular a ideia desse trabalho aqui. Vamos focar nele, beleza? Vamos seguir o mesmo caminho, de repente mudar alguma coisa, ótimo, ótimo. Porque fazer uma pesquisa do zero, cara, é tenso. Sabe, do zero assim, pô, eu não tenho noção nenhuma, e eu vou começar a pesquisar. Quando vocês acham os artigos, tem as referências dele lá, isso aí começa a filtrar, você vai restringindo um pouco mais, né? Você vai afunilando para poder tornar algo possível, né? Aí, depois, né, na outra semana, introdução, justificativa, objetivos, problemática. Aqui, ó, veja assim, a problemática é algo que, assim, muitas pessoas fazem como uma pergunta. Então, tem assim, vocês vão ter um tema. A problemática, ela serve mais para você responder aquilo. Não é que você vai colocar no artigo a problemática em si, mas ela nos traz um norte muito grande, tá? E outra, justificativa. Ah, eu vou estudar porque eu acho legal. Beleza? Eu também acho. E daí? Justificativa é algo científico, né? Tem que ser, tá? E aí, com base nisso, você já começa a formar qual o objetivo do trabalho e aí começa a ir ainda mais focar a pesquisa. Porque na outra semana, referencial teórico. Aí aqui não tem erro, né? Vocês vão ter que usar esses trabalhos que vocês utilizaram para dar base científica para a sua pesquisa, tá? Suas, né? Metodologia. Esse é um detalhe que, assim, eu acredito que vão ser trabalhos, não sei se vai ser alguma mais aplicada ou não. Sobre esse tópico específico, nas próximas aulas, eu vou preparar um pouco mais para explicar os tipos de metodologia que a gente pode utilizar e como trabalhar com isso, né? Porque esse é um gargalo nosso da pesquisa, é algo bem complicado, sabe? Porque a metodologia para algo experimental, na minha cabeça, é muito óbvio, é muito fácil. Mas qual que é a metodologia para se fazer um estudo de caso, por exemplo? E isso aqui a gente vê muito em TCC, né, cara? Nossa, chega lá, cara, a pessoa não consegue amarrar aquilo. E não é a culpa da pessoa, porque isso realmente é mais complexo. Então, eu vou tentar ajudar vocês. Eu já estou preparando isso, mas isso aqui é algo que demora um tempo para eu conseguir fazer. Eu estou preparando um material para vocês sobre isso aqui, tá? Ah, é um estudo que a gente vai estar comparando trabalhos, enfim. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai estar vendo sobre isso. Resultado, análise e discussão. Então, também vai estar totalmente voltado como que vocês fizeram essa pesquisa. Então, aqui, resultado, análise e discussão, está totalmente voltado na metodologia, que com certeza está ligado ao referencial teórico, que está com a introdução, né, digamos assim, que você pesquisou e com aqueles artigos. Né? Considerações finais e apresentação do trabalho no dia, especificamente, dia 12 de julho. Ah, viu? Vamos, de repente a gente pode até mudar essa data aqui, caso tenha acabado. Não vai ter acabado ainda o semestre, mas de repente a gente antecipa um pouco, tá? E assim, ó, vocês perceberam aqui que o xizinho tem a primeira vez, que é nessa diagonal aqui, só que você vai entregar a introdução na primeira semana, na segunda, desculpa. E aí, nós vamos dar um feedback, provavelmente você vai acabar alterando para outro, e assim por diante, né? Então, a gente sempre acaba mudando uma semana a outra, por mais que não seja aquele tópico para ser entregue, mas ele vai estar evoluindo, né? E assim, as pesquisas também, vocês vão reparar que às vezes, vamos supor, isso é algo que é fato. Você chegou aqui no dia 7 de maio, entregou, acabou o primeiro bimestre. Quando vocês vão para o dia 21 de maio, vocês vão entregar a metodologia, de repente você achou um trabalho que é mais legal, ou mais de acordo com o que vocês estão pensando. Opa, vamos mudar assim? O referencial teórico em si, às vezes, ele não muda tanto, mas às vezes ele muda o foco da pesquisa. Isso é muito comum.
Sabe? É muito difícil de não acontecer isso. Então, sempre vamos estar evoluindo, né? E a gente vai estar dando feedback para vocês. E assim, não pensem que nós não vamos ver. Tá? Vocês sabem, eu li e eu falava, ó, aí chegava na outra dia para dar o feedback, ó, viu, mas vocês não fizeram aquilo, né? E assim, cada vez mais nós vamos estar jogando na cara de vocês, digamos assim, né? O que era para ter sido feito de acordo com o que a gente falou e vocês não fizeram, né? Esse é o papel do orientador, tá? Eu vejo assim, nós aqui encarem nós aqui como orientadores, digamos, tá? A gente vai tentar dar um norte para vocês, né? Lembre-se, a pesquisa é de vocês, ninguém sabe mais do trabalho do que vocês. Não é porque eu sou professor, mesmo que seja da minha área, que eu sei, não tem como. Quem sabe são vocês, certo? Então, perguntas que tiverem, quem responde? Professor, não, vocês. E o detalhe, nós vamos estar preparando para a apresentação final, né? E aí, não sei se a gente fala todos vão apresentar ou cada um. Eu acho assim que, por mim, quem escolham quem quer falar, ou ó, toda a equipe quer falar, tranquilo. Sabe? Você sabe disso, né? Mas assim, lembre-se que a gente pode fazer perguntas, né? Que é realmente para não deixar ninguém ficar muito parado, tá? Nossa, eu até falei demais hoje, tá? Desculpa aí se falei muita abobrinha, gente. Mas o que eu queria falar para vocês era isso, tá? Esse daqui já está lá no sistema, tá no LMS. Caso não esteja, deu algum problema, me avisem, nos avisem que a gente vai lá arrumar agora já, tá? É isso. Professora, passa a palavra. Tá, joia. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. O professor Gabriel nem falou tanto assim, falou o suficiente. Então, da minha parte, pessoal, eu quero pedir para vocês, eu vou compartilhar aqui, tá? Além de vocês terem que fazer essas coisas que o professor Gabriel comentou, escreveu, e a entrega das atividades, a gente vai estar postando o link lá para vocês. Vocês vão entregar quinzenalmente, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, porque eu não consigo. Eu tô como coorganizador aqui. Deixa eu colocar como Não consegue, organizador. não está conseguindo apresentar, cara? Não tô conseguindo compartilhar. Espera aí. Me desbloqueei aí. Aí, designei você como apresentador. Agora deu. Agora deu. Então, é mais para... Como eu não consigo estar pessoalmente com vocês, né? Na aula, então, eu coloquei para vocês fazerem esse relatório quinzenal aqui, tá? Aonde vocês vão... A gente vai criar um item lá no LMS para vocês fazerem o envio desse relatório. E todos os alunos dos grupos têm que enviar, tá? Se só um quiser montar o relatório, ótimo, pode fazer. Mas todos precisam enviar por quê? Se um não está fazendo nada, isso vai estar no relatório. E essa pessoa que não está fazendo nada, ela vai ser obrigada a enviar o relatório que diz que ela não está fazendo nada. Então, dessa forma, vai estar facilitando a vida para vocês, como um grupo, né? Porque assim, vai estar incentivando, né, todo mundo a fazer as coisas. E a gente vai estar vendo quem que está trabalhando, quem que não está, né? Então, aqui, ó, eu coloquei essa parte das funções aqui, vocês colocam no primeiro relatório e só vão colocar de novo se tiver alguma alteração, tá? Se mantiver os mesmos líderes, o registro de atividades e o cronograma não precisa estar colocando. O relatório é bem simples, tá? Vocês vão só colocar lá que foi realizado entre as 2 semanas em que a gente não estava se vendo, tá? Então, a gente montou todo o referencial teórico. Beleza, só isso. Não precisa ficar descrevendo, não precisa dizer mais nada. Só, a gente montou o referencial teórico, procuramos artigos lá, joia, tá? O que cada um fez, né? Os membros do grupo, todo mundo pesquisou artigos. Beleza, tá ótimo, todo mundo trabalhou. É isso que vai ter no relatório,
tá? Se alguém não fez alguma coisa, coloque no relatório, tá? Isso é obrigação do líder do grupo não deixar faltar esse tipo de informação, tá? Para mostrar quem está trabalhando. Porque tem a nota do grupo, mas tem a avaliação individual também, tá? E o que mais que precisa no relatório? Próximas atividades, né? O que vocês pretendem fazer? Ah, a gente pesquisou artigo nessas 2 semanas, já começamos a montar lá o referencial teórico, beleza. E as próximas 2 semanas, o que vocês vão fazer? Ah, a gente vai discutir a metodologia, começar a escrever e tal. Beleza. Uma página, gente, uma página ali, só um relatorinho ali do que vocês fizeram, o que cada um fez, o que vocês pretendem fazer. Simples assim, tá? E aí vocês mandam esse relatório, né, a cada 15 dias, lá no dia da aula. E vocês têm que enviar essa atividade pedida junto aí, que o professor Gabriel comentou, junto lá, no mesmo, não precisa ser no mesmo dia do relatório, porque as datas são diferentes, tá? O relatório vocês podem postar no dia da aula mesmo, e é um resumo aí do que vocês fizerem em 2 semanas, o que vocês pretendem fazer, tá? Só para acompanhamento mesmo. Alguma pergunta do relatório? Eu vou colocar um descrito lá no link do relatório, isso daqui, para caso vocês esqueçam o que tem que conter ou não, tá? Professora, você poderia postar aquele modelo do trabalho também? Que é para se usar aquele modelo da FATEB? Posso dar uma olhada também. Eu não tenho ele pronto, eu tenho que os alunos me enviam, mas eu vou ver no site, deve ter lá, daí eu mando. Se o professor Gabriel tiver um pronto também, já vejo com ele qualquer coisa. Beleza. Deixa eu colocar aqui agora outra coisinha que eu tenho para falar com vocês. Como essa disciplina aí agora, eles estão começando com uma coisa diferente, eles estão me chamando, né, de coordenadora, supervisora de integração, aí eles estão criando, né, criaram um regulamento, onde ele explica tudo nesse regulamento, o que tem na disciplina, o que é exigido, o que vai ser avaliado, o que você tem que entregar, o que não vai ter, como, por exemplo, prova substitutiva não tem. Se não passar na disciplina, tem que fazer de novo, ou pedir uma coisa específica lá. Ele fala aqui mais para frente, eu já cito. Então, esse regulamento eu vou postar lá no LMS para vocês lerem com calma depois, tá? Não vou ficar lendo aqui, ficar maçante a aula aí, é só para vocês saberem. E existe esse regulamento, ele tem uma resolução, tá? Pelo Consulp. Então, é bom dar uma lida, porque vocês vão ter que assinar um termo de ciência, que vocês estão cientes desse regulamento, e tudo que é exigido aí de vocês. Ele tem a apresentação, qual que é o que diz a resolução, né? Aí a descrição aí do regulamento do projeto integrador, os objetivos e características, a organização, como que é feita a avaliação, a composição das notas, né? E disposições finais. Aí só essa questão de assinar, aí eu não tenho certeza ainda como que vai ser cobrado, porque a gente não está no presencial, né? Mas ele tem no final, nos anexos lá, eu já mostro para vocês como que vai ser o papel que você tem que assinar. A gente está vendo a questão de assinatura da mesma forma que vocês utilizam para fazer as matrículas, tá? Mas ainda não tem nada certo, então quando eu tiver isso já definido, eu aviso vocês. Na aula passada, vocês tinham perguntado sobre a questão do estágio, né? Então, foi passado para mim para vocês entrarem em contato com a professora, não, a pedagoga lá, Flávia, ela que está responsável pelos estágios, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é para entrar em contato com ela. Se alguém não tiver o contato dela, aí me avisa que eu passo no chat, tá? E das horas complementares? As horas complementares, eu não sei quem está responsável ainda. Assim que eu descobrir, eu já passo para o pessoal. As horas tá bem fácil para ver. É só ligar lá na secretaria, aí você passa o número da matrícula, né? Aí eles já falam bem certinho para você quantas horas tem.
Excelente. Então, é mais fácil ainda. Eu liguei lá, eles passam na hora daí. Já transferem pra moça lá e daí ela já fala bem certinho. Que legal. Muito bem. Então, essa questão das horas aí já está bem definida. Então, pessoal, esse regulamento, deem uma lida depois com calma, tá? Com tudo que diz aqui. Deixa eu ir para o que interessa aqui para gente. Composição das médias, ó. Tem uma avaliação das habilidades, tá? Que vai ser feita aí tanto por parte minha com a professora, como também entre vocês, tá? Vai ter uma autoavaliação aí para vocês fazerem entre vocês e os colegas. Aí, ele está bem descrito isso no regulamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem também é só perguntar para mim, tá? O projeto integrador não deixou de ser uma disciplina, é normal, ele é uma disciplina que segue a matriz aí, com os respectivos cursos. Deixa eu ver o que mais. Ó, o termo de ciência é que vocês vão ler o regulamento, então vocês vão ter uma noção da autoavaliação, avaliação entre pares, né? O desenvolvimento e entrega do produto, aí no caso de vocês é um artigo. E o que vai ter, né, a média de vocês, a avaliação das habilidades, a autoavaliação, avaliação entre pares, que é 30%, avaliação das atividades, aí, que seria da minha parte, que é 20%, e desenvolvimento e entrega do produto, que é 50%. E vocês sabem, né, média 6, atingiu, tá aprovado. Aí, em caso de reprovação, não tem a prova substitutiva, vocês têm que solicitar um regime de recuperação, né, ou refazer a disciplina. Aqui tem os modelinhos, né, para quem tiver curiosidade de ver como funciona a autoavaliação, tá? Avaliação entre pares aqui, como que é cada uma também. Então, isso daqui vai estar lá no LMS, para vocês darem uma lida. E assim que eu tiver uma resposta sobre como vai ser feita a cobrança desse termo de consentimento aí que vocês leram, aí eu aviso vocês, tá? Perguntas, pessoal? Alguém? Só uma só. Eu preciso saber como que se você vai passar para a Flávia, o contato da Flávia, pedagoga, para a gente entrar em contato com o estágio, por favor. Só um segundinho que eu já vou postar aí no... Deixa eu achar ela aqui que eu já te passo. Aí quem precisar falar com ela é só mandar a mensagem para ela lá sobre... Já dizendo, né, que é sobre o estágio e tal. Então, aqui está o contato dela. Tá aí. Tá no chat aí para quem quiser. Entre em contato com ela, que ela está a par de todo o funcionamento. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida no regulamento? Sobre o relatório quinzenal ali? Maravilha. Eu coloquei aqui a presença, ó, faltou para mim o José Eduardo, o Júlio, que não chegou ainda, o Kelvin, que está trabalhando, né, o Kesley, o Paulo, o Pedro, foram esses que faltaram. Se tiver alguém aí que eu falei e não dei presença, me avise. Professor Gabriel, quer comentar alguma coisa? Não, é isso. Só se alguém tiver alguma dúvida aí, né? Agora sim, focar na pesquisa, né? E bora. Tomar cuidado aí, né? Porque não tem como brincar, mas estamos aí. Tá? Qualquer coisa aí, vocês, né? A turma de vocês tem meu número. Então, assim, caso... Eu não estou passando para a galera, não, mas caso aconteça alguma coisa também, muito urgente aí, tá? Mas, se não, pode mandar e-mail ou pelo próprio trabalho. Tá?
Não, pessoal, da minha parte aí, vocês podem ir trabalhando. Se não tiverem dúvida aí, por mim, vocês estão dispensados. Acredito que pelo professor Gabriel também. Sim. Então, ótima semana para todo mundo aí. Qualquer dúvida, vocês têm o contato da gente aí, só dá um grito. Ninguém Beleza, quer falar então. nada aí? Beleza. Boa Ok, noite, professor. então. Falou, professores. Valeu, Antônio. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.